Oi, amados, vamos chegando para mais uma live hoje, cheia de amor. Vamos falar de amor. Oi, meus queridos, minhas queridas, Camila, Elizabeth, Luísa, Dai, Samara, olha a Samara aí, a Valdenise, a gente se encontrou faz pouco tempo. Arro, meus amados, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer mais uma live hoje, né? Toda quinta-feira, 20h22, né? Eu tô aqui com vocês. A semana passada, na verdade, eu não consegui, mas aí eu avisei. E essa live que ia acontecer na semana passada, falando de amor, falando de relações amorosas, falando de coração, tá acontecendo hoje. Arro! Oi, amores! Oi, Mina, querida! Boa noite, Carlinha! Ah, que maravilha! Ah, hoje até, ó, falando de amor, eu vou ter até um brilhinho aqui nos olhos, ó. Falei, será que vai funcionar? Não sei usar isso não, mas a gente vai aprendendo, não é verdade? Ah, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Para quem está entrando agora, nós vamos falar de amor, de relacionamentos. A gente vai falar do quê? Dos problemas, né, de relacionamento, porque assim, o que tá bom, né? E o que não tá bom, a gente pode melhorar, a gente pode transformar, a gente pode trazer aí alguma coisa boa, arro? As minhas lives, elas têm um intuito, na verdade, de compartilhar verdadeiramente com vocês um pouco da minha visão de mundo, da minha visão sobre a espiritualidade, da minha visão sobre a Petmercana, sobre o xamanismo, arro? E tudo que eu trago aqui para vocês e que eu compartilho com vocês, de certa forma, ou de totalmente, né? Tá ligado com a minha própria experiência de vida, arro? Eu tenho essa característica de compartilhar, seja em cursos, seja nos rituais, seja nas consultas, nas lives, aquilo que eu experienciei, né? E não só a teoria, porque daí a gente consegue transmitir, porque relacionamento, gente, de certa forma é comunicação, né? E a comunicação, eu queria falar um pouco mais aí de bem-vindos e tudo mais, mas já entrou aqui no campo, já começa a soltar as coisas. E comunicação, ela não é apenas, a comunicação falada, né? Ela não é apenas o som. Vocês sabiam disso? Né? Que não adianta você falar uma coisa e tá vibrando uma outra coisa, vai chegar truncado, certo? Então, quando a gente compartilha algum conhecimento, se esse conhecimento ele é embasado em experiência, né? E não só em teoria, essa comunicação se torna muito mais efetiva, muito mais penetrante. E aí tá o segredo de você se comunicar bem. É você realmente experienciar o conhecimento que você adquiriu. Essa experienciação, ela se dá de diversas formas. Às vezes é você passando e vivendo algumas situações, mas muitas das vezes é quando você realmente experiencia aquele conhecimento, aquela coisa dentro do seu coração, arro, que faz assim bater, etc e tal. Então a gente consegue passar realmente com mais propriedade. Olha o Anderson aí, que saudades de você. Jacira, querida. Então, todos muito bem-vindos. Eu acredito que tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Toda quinta-feira, às 20h22, nós estamos aqui juntos. Elaine, meu amor! Valeu pelo selo, querida! E aproveitando aí o selo que a Elaine colocou aí, né, que dá um destaque aí nos comentários, que dá um destaque nos coraçõezinhos. O selo é uma forma de você reconhecer também o que? O valor, né, desse momento.
o valor dessa experiência, embora a gente ative os selos, mas a proposta realmente é que vocês estejam aqui pertinho, juntinho, mas o apoio é sempre muito bem-vindo, arrom? Falando em apoio, eu vou ser super breve, né, a gente tem um sorteio para fazer hoje, né, nas próximas lives a gente tem alguns sorteios para fazer, e eu já vou começar com esse sorteio, porque daí eu entro no assunto e vou que vou, arrom? Para quem não sabe do que se refere esse sorteio, a Oca está no momento de fazer melhorias no nosso novo espaço, que inaugurou brilhantemente, né, nesse último sábado, com um trabalho incrível, que eu acredito que vocês acompanharam por aqui, certo? E a gente tá aí, entrou nesse espaço e a gente quer trazer muitas melhorias, porque nós viemos para quebrar padrão mesmo, e a prosperidade é para todos, então a gente quer mostrar e dar essa experiência próspera para todos que frequentam a Oca da Ana. Maravilha? Então nós estamos fazendo aí um movimento onde as pessoas colaboram com alguns valores, algumas faixas de valores, 50, 80, 100, e participam aí, além de contribuírem para um espaço que é nosso, nas melhorias, nas construções necessárias, ainda participa de sorteio de alguns objetos de poder bem bacanas. E hoje, né, eu tô aqui com o nosso cristal do sorteio, tem vários nomezinhos aqui, entraram vários nomes entre ontem e hoje também, alguns nomes entre ontem e hoje, já estão aqui, e eu vou fazer então o primeiro sorteio de hoje. São 3 sorteios, vai ser bem rapidinho. Fica comigo, que na sequência eu já vou entrar aí com o assunto dos amores. Vocês devem saber, né, que tem rapé rezado. Aliás, o rapé precisa ser rezado, a ayahuasca precisa ser rezada. E os objetos de poder, eles são objetos de poder porque eles são rezados, né? No momento em que eles são feitos, eles têm ali toda uma intenção, todo um trabalho de consciência desenvolvido. E fora o momento do feitio, tem todo o trabalho que eles participaram, por isso que são objetos de poder. E esse objeto de poder primeiro que eu vou sortear, tá aqui, olha, nas minhas mãos. Vocês estão vendo aí penas de urubu, arro? Essas peninhas de urubu, a pena de urubu é uma das melhores penas para se fazer limpeza, tá? Por quê? Tem uma peninha de pavão aqui também, que é para trazer o amor próprio, o brilho. A pena de pavão, ela é melhor porque a medicina do pavão é a medicina do amor incondicional, é a medicina da limpeza, da transmutação, então é excelente. E esse primeiro objeto de poder vai ser muito especial, porque ele vai ser rezado para quem for sorteado. Aí, Raquel, valeu, meu amor. Vai ser sorteado, né? Quem for sorteado vai ser feito na sua intenção. Então aí a Yaksha, que é quem vai rezar esse abanilho de pena de urubu com pavão, vai entrar em contato, vai pegar os seus dados e vai fazer a confecção numa cerimônia de rezo antes de te entregar. Maravilha? Então esse é bem personalizado, tá? Vamos ver quem é que vai ganhar esse abanilho? Torce aí, hein? Rapidinho, porque a gente tem que falar de amor. Eu quero trazer para vocês aí algumas experiências que eu passei, inclusive recentemente, numa terapia fantástica, mas eu vou trazer aqui para vocês já já. E vai para Mina! Olha aí, Mina! Muitos beijos! E aí, ó, vai ser feito para Mina, hein? Vai entrar na conexão da Mina e vai fazer um abanilho bem especial para ela, Rô? Maravilha! O segundo sorteio de hoje, dizem que nos menores frascos aqui estão os melhores perfumes, não é isso? E, gente, isso aqui é muito especial, tá? Olha aqui. Essas não são medalhas comuns, são medalhas de orixás do Gustavo, que é da nossa equipe. E o Gustavo, ele é um grande conhecedor aí da cultura iorubá, traz a frequência dos orixás.
E essas medalhas estão com ele há décadas, fazem parte do seu altar, fazem parte do seu trabalho de cura, fazem parte do seu trabalho espiritual. E elas pediram para serem doadas nesse movimento. E nós vamos sortear agora essas medalhas que a gente tem aqui, Oxalá, Nhançã e Oxumaré, para trazer o quê? Paz, movimento e prosperidade, né? Que é o que a gente tem aqui para quem ganhar essas medalhas maravilhosas. Arro? Vamos ver para quem vai as medalhas. A gente já misturou aqui, eu vou pôr a mão, vou tirar um papelzinho. Opa. Um só. Tchan, 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 tchan. Rodrigo Lotti, meu amado. Paz, movimento e prosperidade para você. Olha que maravilha. E o último sorteio, antes da gente entrar no assunto de forma mais efetiva, tá? O último sorteio é o seguinte. Esse daqui é um objeto que eu espero que vá, de fato, para alguém que vai fazer um uso consciente, né, desse objeto de poder, porque e se você ainda não conhece esse objeto de poder, saiba então que o Pai Rapé tá te chamando. E tá te chamando na responsa, arro, porque é um tipi. E é um tipi muito especial, tá? Do Arthur Fante, da nossa equipe. É um tipi que traz a medicina da cobra, que tem um olho de tigre aqui incrível, maravilhoso, um citrino, né? Um tipi que também foi rezado, foi feito dentro de uma energia maravilhosa, legal? Então presta atenção aí quem vai ser sorteado agora, porque o Pai Rapé tá te chamando. Então tem que ser feito um trabalho consciente com esse tipi. E aí se tiver qualquer dúvida, procura aqui a Oca da Ana, procura a gente pra gente orientar direitinho. Vamos ver pra quem que vai esse tipi? Pra gente poder já entrar no assunto dos amor da vida da gente? Bora lá. Não vou olhar não. Ó. Um papel só. Tan, 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 tan. Ha! Edson Júnior. Gente, é incrível isso. É incrível. Por que que é incrível? O Edson, ele esteve no nosso Ritual da Cura pelo Amor e ele me relatou uma coisa muito legal, muito importante. E ele falou que ele estava sentindo um chamado de fazer algo além do que ele faz, no auxílio aí, né, da humanidade e tudo mais. E, gente, olha a resposta. Tipi, medicina, Pai Rapé, cuidar, né? Que coisa maravilhosa. Ainda dá tempo de quem quer participar dos próximos sorteios. A semana que vem vai ser uma drusa de ametista do Plínio. Eu não sei se já é a semana que vem o tambor, mas eu sei que tem a mandala de Fátima, coisa mais incrível também. Tem a drusa, tem a mandala e tem mais alguma coisa que agora eu não tô... o baralho de fadas da Yaksha, tá? Semana que vem. E ainda tem tambores, tem esse tambor aqui que eu vou usar hoje no final da nossa live, que é o Maré, que é um tambor que tá comigo também, maravilhoso, super especial. Arro! E é isso aí, meus amados. Quem ainda não tá participando desse movimento, pode mandar um direct, que a gente passa todas as informações. E a sua participação vai ser muito bem-vinda e é para o benefício de todos. Arro? Não só da Oca da Ana, porque a Oca da Ana não é para a Ana só. A Oca da Ana é para todos nós. Maravilha? Então, bora lá. Quem aí já sofreu de amor? Alguém aí já sofreu de amor? Alguém aí já tem uma história, né? Já teve o coração partido? As relações, gente, é tudo. Tudo é relação. Como eu sempre costumo dizer, tudo é relação. Tudo é a forma como você se relaciona com você. Tudo é a forma como você se relaciona com as suas ideias, com seus sentimentos,
com os seus instintos, com o seu dinheiro, com a sua casa, com o seu carro, com o seu corpo, com as pessoas do seu trabalho, com os seus filhos, seus pais. Tudo é relação. Nós viemos nesse mundo para nos relacionar. Isso é uma verdade, arro? Mas essa verdade, muitas vezes, ela fica distorcida. E nós vamos falar especificamente, eu vou tentar focar nas relações amorosas, né? Nas relações amorosas íntimas, né? Porque, nas relações amorosas íntimas, afetivas, sexuais. Por quê? Porque relação, ela pode ser amorosa, né, com tudo, certo? A gente pode se relacionar com amor, com tudo, certo? A gente pode se relacionar com ódio também. Não só com um parceiro, com uma parceira, mas vamos entender aqui que eu tô falando dessa relação amorosa, tá? Da troca que a gente tem aí, íntima, afetivo, sexual com outra pessoa. Então, a maioria de nós, porque imagino eu que a maioria aqui é adulto, já tem aí as suas experiências, né, de ter ficado com alguém, de ter namorado com alguém, de ter casado, de ter descasado. E as dores elas são parte da maioria das relações, por mais harmoniosa que seja, né? Porque a dor é um dos caminhos do aprendizado, da evolução. E nós estamos aqui para evoluir, né? Nós estamos aqui para nos desenvolver e através de nós, do nosso desenvolvimento individual, se dá o desenvolvimento do todo, porque nós estamos conectados com tudo. Então, sim, nós viemos neste mundo para nos relacionar. É uma verdade. Porém, gente, já vou começar quebrando pau aqui. É uma mentira que para você ser feliz, você precisa ter um par. É mentira isso. Arro? A gente tá num movimento, se fala muito de transição planetária, se fala muito de nova Gaia, nova Terra, e tudo mais, quinta dimensão, né? Uma das coisas que é um movimento que acontece, que precisa acontecer para que essa transição de fato ocorra, é diminuir a materialidade, é diminuir a densidade. Arro? Consequentemente, vai se dar uma diminuição do que? De corpos. De corpos, né? Então, hoje, essa coisa de que para as pessoas se sentirem plenas, completas, elas precisam, de fato, ter alguém, estar namorando com alguém, estar casado com alguém, estar vivendo com alguém, estar se relacionando com alguém nesse sentido, não é mais uma verdade. Já foi uma verdade. Quando nós estávamos no início dessa ronda planetária, né? Porque precisava trazer, né, almas para a Terra, bastante almas para a Terra, para que tivesse bastante experiência, para que a humanidade se desenvolvesse os seus aprendizados. À medida que os aprendizados vão dar continuidade em outras esferas, em outras dimensões, numa nova ronda, né, que tá longe ainda, tá, essa transição, beleza? Tá longe, mas não tá tão longe quanto no início, né, dessa ronda, certo? Vai precisar ser o contrário, a gente vai precisar diminuir essa densidade para uma nova Terra com menos, nossa senhora, hein? Com menos separatismo, né? Com mais, menos pessoas, mas porém mais conectadas, certo? Isso é um fato. Então hoje já não é mais verdade, já começo contando isso. Que sim, é possível você ser feliz sozinha nesse sentido de não ter um parceiro ou acompanhado. Não existe uma regra. E essa crença é uma crença que me perturbou muito, para falar a verdade. A minha vida inteira
Eu estou assim, a gente não tem um controle de nada, arro, e a gente não sabe qual é o dia de amanhã, certo? Mas eu tô quase convencida, 99% aí convencida, de que a minha forma de ser feliz de verdade é ser sozinha. Nesse sentido, de não ter um companheiro. Até porque eu amo tanto, tanto, tanto. Amo mesmo. Que fica até complicado, né? De você dirigir amor por uma pessoa só. Arro? Fica meio complicada essa situação. E por que eu tô dizendo isso? Eu vou contar uma história minha que começou lá na infância. Dentro da minha família existia uma tradição, né? E qual era a tradição? A tradição era que o enxoval, quando a criança era uma menina, né? Tinha que começar a fazer um enxoval da criança, né? Da mulher, desde cedo, desde quando ela era muito criança. O enxoval, roupas de cama, roupas de toalhas de mesa, tapetes, colchoados, tudo isso. E a minha família, né, não era uma família assim que tinha grandes posses. E o enxoval tinha que ser as coisas da melhor qualidade, né? Então, era até uma necessidade, acredito eu, para que quando chegasse na época de casar, a mulher já tivesse pelo menos o mínimo necessário para montar a sua casa. E era uma tradição da família da minha mãe, e minha mãe começou a montar o meu enxoval, sei lá, quando eu tinha 5 anos, 6 anos. E tinha um maleiro num dos guarda-roupas, e esse maleiro, ela começava a colocar as coisas lá. E eu lembro que quando eu estava mais ou menos com 7, 8 anos de idade, aqueles maleiros estavam cheios de colchoados, de toalha, de lençóis, de crochê, uma série de coisas, de tapetinhos e tudo mais. E toda vez que minha mãe comprava algo para o meu enxoval, e ela me mostrava, olha, é pro seu enxoval, eu me sentia mal. Eu não gostava, aquilo não me fazia bem. Porque imagina, que cabeça, que ideia que tem uma criança de 7, 8 anos, né, enxoval para casar. Que é isso? Eu sei que aquilo não me fazia bem, certo? E assim, na tradição, você não pode tocar nos itens do enxoval. E a minha mãe já tinha comprado ali uma boa quantidade de coisas. E eu lembro que um dia eu tava sozinha em casa, porque isso era comum, né? Naquela época, as crianças ficarem sozinhas em casa a partir de uma certa idade. Meus pais trabalhavam muito, sempre teve empregada em casa, mas eu não lembro se a empregada estava dormindo, se ela saiu, não sei, né? Tinha uma empregada, meus pais eram comerciantes, trabalhavam de cedo até a noite, então tinha que ter alguém ali para cuidar. E eu sei que eu me vi sozinha em casa, e aí eu tive uma grande ideia. Porque dentro de mim, eu tinha uma certeza absoluta de que eu não queria casar. E aí eu peguei, abri aquele maleiro, subi em cima de um banquinho, tirei tudo pra fora. E aí eu comecei a forrar a cama da minha mãe com camadas e camadas e camadas de lençóis, de edredons, de colchas, de tudo que tinha. Cheguei na mesa de jantar da sala, coloquei as toalhas, espalhei os panos de prato, botei os tapetes no chão, enfim, praticamente todo o enxoval que minha mãe estava guardando ali não sei há quanto tempo, de tudo que ela tinha comprado, eu expus e coloquei tudo. E quando minha mãe chegou, foi assim, né, para ela foi uma decepção incrível, foi uma decepção máxima. E aí ela chorou porque eu tinha quebrado a tradição e porque eu não ia me casar mais e que não ia conseguir mais fazer outro enxoval e etc e tal. Então, eu comecei a dar esses sinais desde muito cedo. Só que a gente vai crescendo
E lembrem-se, né, que na primeira infância a gente tá na nossa essência. A gente tá dentro daquilo que a gente quer e veio ser na vida. Fica a dica. Arro? Tem gente que pergunta assim, Ana, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Do que você gostava quando você era criança? Criança mesmo, do 0 ao 7. O que você gostava de fazer? Né? Então, o seu caminho de vida é por aí. Legal? Então, muito bem. E aí eu fui crescendo e eu comecei a namorar mesmo com 13 anos de idade. Aí, o primeiro namorado. E o primeiro namorado, eu fiquei com ele aí durante 7 anos. E como eu fui criada para casar virgem, etc e tal, não perdi a virgindade com 15 anos. Então eu achei que eu tinha que casar com ele. Então eu fiquei com ele 7 anos aí, mesmo sem gostar e passando por cada situação que vocês não têm ideia. Traições, humilhação. Eu sou descendente de índios, eu tenho a pele morena, índio com português e índio com italiano. E esse meu primeiro namorado é negro, porque ele ainda está vivo. E a família dele não me aceitava. Só que assim, a minha pele tinha um tom mais escuro que o dele, se bobear, né? Por conta da minha descendência. E a família dele não me aceitava por eu não ser negra. Então eu passei várias humilhações, de ser expulsa da casa dele, de não poder participar de comemorações, de aniversário, Natal, etc e tal. Algumas coisas bem difíceis, fora isso, traições, uma atrás da outra, e aquela dor, e aquele sentimento, né, e tudo mais, e aí, muito difícil. E, gente, eu vou falar pra vocês, dali pra frente, eu fui bem namoradeira, tá? Assim, bem namoradeira no sentido de namorar bastante, mas tive poucos namorados. De ficar muito tempo, a maioria dos meus namoros duraram muito tempo. E dali pra frente, não melhorou muito não, pra falar a verdade, né? Eu não posso dizer que eu fui infeliz totalmente nas minhas relações, que isso é impossível. Tudo tem dois lados, né? Tudo tem um lado bom e o lado ruim. Mas eu vou dizer que eu passei por experiências bem complicadas. E faz muito tempo que eu não olho pra isso. Eu já vou chegar na terapia que eu fiz recentemente. Pra vocês terem uma ideia, teve um dos namorados que eu tive, ele era possessivo de uma forma, foi logo que saiu os celulares, eu tinha um celular, ele chegou a confiscar meu celular e ficar com meu celular dias e dias e dias, para eu não ter contato com ninguém. Ele era possessivo, ele queria me controlar, ele queria controlar o jeito que eu andava, a roupa que eu vestia, era uma coisa de louco, só que estranhamente, ele tinha alguns comportamentos diferentes. Dentre eles, ele nunca me levava na casa dele. Nunca me levou na casa dele. Ok, né? Mas ele ia sempre na minha casa, conhecia meus pais e tudo mais. E aí, um belo dia, eu nunca ligava na casa dele, porque tinha saído o celular. E um belo dia eu tava tentando falar com ele, era um sábado, tentando falar, não conseguia. Tomei coragem, liguei na casa dele. Liguei na casa dele, atendeu uma pessoa, que eu imagino que trabalhava lá, e eu falei assim, por favor, fulano, né, não vou citar o nome aqui. Aí ela falou assim, tá na igreja. Eu falei, na igreja? Nossa, mas desde quando ele é religioso, né, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu falei, na igreja? Ele tá na igreja, hoje é o casamento dele. Gente, olha, cada história que vocês nem imaginam. Ixi, já peguei namorado transando com outra no flagra. Muita coisa mesmo que eu já vivi. Dentre outras coisas que eu passei na infância, né? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Como, em essência, já desde pequena, lá atrás, eu não via, né, o meu caminho. Por isso que eu falei que eu tô 99% convencida disso. Não era ter essa vida, né, padrão de marido, mulher,
né, e etc e tal, eu atraí para mim diversas situações para que eu pudesse enxergar que o meu caminho, não estou dizendo que é o seu, não estou dizendo que você que passou por diversas dificuldades de relacionamento, diversas dores e tem um monte de cicatrizes e tudo mais, que é para você isso, arro. Eu estou mostrando aqui que não existe uma regra. Não existe uma regra. Que para ser feliz, a única coisa que a gente precisa é encontrar o nosso caminho através de saber quem nós somos e o que nos faz bem. Arro? De verdade, certo? Então, assim, não era o meu caminho. Tanto que eu estou, se eu não me engano, porque eu não faço muitas contas, eu estou há 8 anos sozinha, sem beijar na boca, certo? Eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. E, gente, pode falar palavrão aqui na live? Pode? Puta que pariu! Eu não sabia que eu podia ser tão feliz. Arro? Eu não sabia que eu podia ser tão feliz. Gente, mas é felicidade de verdade, certo? Felicidade de verdade. De um monte de coisa que eu não queria viver, eu não sabia, eu achava que eu queria, porque isso é o certo, porque tem que ser assim, porque uma mulher, principalmente do lado da mulher, tá, gente? Porque a mulher é incompleta se ela não tem um par, porque a mulher... Gente, não existe regra, não existe regra. As pessoas precisam realmente encontrar aquilo que as fazem feliz. Porque aquilo que as fazem feliz e corrobora para o caminho dela e para a função dela nesse desenvolvimento, nessa expansão do todo. Arro? Então, se tem alguém aí que tá infeliz no relacionamento, ou que tá solteiro, e que tá doendo, e etc e tal, eu conheci as terapias energéticas, as terapias holísticas, com 34 anos, com 33 anos mais ou menos, é que eu comecei a conhecer, que eu comecei a desenvolver, que eu comecei a olhar para isso. Arro? E levou aí um bom tempo para eu poder me tocar realmente daquilo. Então, existem essas ferramentas incríveis, maravilhosas, que nos auxiliam a olhar para a gente. Porque se você nasceu para ter um companheiro, que nós não temos controle de nada. E sim, tudo está designado. Existem fatos, né, que já são pré-estabelecidos para acontecerem na nossa vida. Arro? A gente tem aí a ação, a reação, eu planto, eu colho, etc e tal. Só que alguns fatos, eles estão pré-determinados. Arro? E se uma das maiores objetivos da gente é se relacionar e se desenvolver através do relacionamento, eu duvido, valeu Mina, Lígia, eu duvido que se no caminho de vida de uma pessoa estiver lá o fato dela viver, né, maritalmente com alguém durante a vida inteira, se esse fato não estava já escrito. Arro? Agora, se a gente tá o tempo todo correndo atrás disso, o tempo todo correndo atrás disso, e nunca dá certo, tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Pode ser um trauma que você precise curar, né? Pode ser uma cicatriz, pode ser alguma outra questão de você não estar sendo honesto com você, então você não consegue encontrar alguém honesto para viver com você, porque nós atraímos aquilo que nós
vibramos. Isso é um fato. Arro? Dentre umas das formações terapêuticas que eu tive na vida, eu tive um pouco de PNL, Programação Neurolinguística, né? Então, o meu professor, ele falava, e isso é básico, né? Então, se você gosta de mulher, né? Se você quer se relacionar com uma mulher, independente do seu gênero, e você acha que toda mulher é safada, que toda mulher não presta, que a mulher é interesseira e etc e tal, com certeza você vai atrair esse tipo de mulher. Não tenha dúvidas. Arro? Se você gosta de se relacionar com homens, mas você acha que homem não presta, que homem não serve pra nada, que homem é tudo sem vergonha, que homem gosta de se acomodar em cima, etc e tal, você vai atrair esse tipo de homem. É simples assim. Arro? Então, por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. E a gente vibra 90% inconsciente, 90% consciente. Então não adianta ficar fazendo só pensamento positivo. Não adianta. Você precisa trabalhar o seu inconsciente para ele entrar em congruência com a sua consciência, com o seu consciente. Legal? Para que você possa atrair aquilo que você acha que você quer. Arro? Valeu, meus amores. Vários selinhos aí. Então é muito importante, sim, antes de você tirar qualquer conclusão, porque eu fiz uma série. Quando eu comecei nesse negócio de ficar sozinha, eu que fui tão namoradeira, né? Tão namoradeira, tão ativa nessa área, né? E tive parceiros incríveis também, mas todos eles pisaram na bola de um jeito ou de outro. Por quê? Porque eu precisava olhar para isso, experimentar estar só. Arro? E ver se ficava bem. Porque se você tá sozinho e você tem carência, e você não se sente bem, e você sonha em estar com alguém, e etc e tal, precisa tratar essas dores, precisa tratar estas feridas, precisa ressignificar estas crenças, ou para você atrair o companheiro que você merece, né, de alma, que vai te fazer bem, que vai somar, que vocês vão crescer juntos, legal? Ou para descobrir que, ser feliz sem ter esse tipo de parceria. Porque a gente sempre vai ter parceria, de diversas formas, arro? Então é importante a gente se tratar. E aí, como eu realmente acredito, no meu caso, nesse sentido, mesmo assim, eu fiz diversas terapias para olhar, né? E as terapias acabavam mostrando que sim, eu tinha umas dores nos relacionamentos que eu precisava tratar, e etc e tal. E eu falava, nada, não tenho nada disso. Já superei, já resolvi, já deixei pra lá, né? Já ressignifiquei. Porque é muito louco, né? A gente acha que resolve as coisas 100%, mas as coisas sempre também têm várias camadas, né? Mas o fato é que eu comecei a ficar bem. Até que eu passei recentemente com uma terapia com o Sidney Nunes. Esse cara, eu vou te contar, esse cara é muito bom. E ele faz uma constelação espiritualista. E eu falo isso não é porque ele é da equipe da Oca, não, tá? Ele é da equipe da Oca porque ele é bom. É o constelador da Oca da Ana, né? Quando os clientes passam em tratamento individual com a gente e tem a indicação de constelação, a gente encaminha para o Sidney. Por que é constelação espiritualista? Porque tudo é, de certa forma, espiritual, né? Toda constelação. Mas no caso dele é porque ele tem aí o dom de trabalhar irradiado e trabalhar incorporado nos seus guias. E muitas das vezes, né, ou na maior parte das vezes, na maior parte das constelações, é o guia quem conduz a constelação, tá? O que facilita bastante, porque não tem ali tanto a influência das crenças, né, da própria pessoa. Então, assim, é incrível.
E eu passei numa constelação. Eu, na verdade, fui assistir a constelação de uma pessoa que eu amo, que eu admiro, e que tinha um histórico de sofrimento de relacionamentos, não tinha nada a ver comigo, de sofrimento de relacionamentos, né? De situações muito difíceis, de repetição de padrão. É uma pessoa que tá grávida da segunda filha, né? E que mais uma vez, a primeira ela acabou se separando do pai antes da filha nascer, e agora tá acontecendo a mesma coisa. Então tinha uma série de dores aí envolvendo a sua vida amorosa. E aí ela resolveu fazer uma constelação espiritualista. Ela recebeu a indicação, na verdade, terapêutica para fazer, para quebrar esse padrão e ver por que esse padrão vem. E eu fui assistir para dar apoio, sabe? Porque eu não precisava, né, desta terapia. Porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu sou mesmo, tá? Mas tá aí, a bichinha resolveu me escolher para representar ela. E eu fui escolhida. E nessa terapia, eu olhei para uma coisa que eu tava negando há muito tempo. E os homens, eu acho muito importante que os homens que estejam presentes permaneçam. Porque os homens que estão aqui, eles têm irmãs, filhas, mães, companheiras. Eles trabalham com mulheres, eles se relacionam com mulheres, o tempo todo, né? E eu acho importante, e eu sempre fugi desse assunto. Algumas pessoas, eu conduzo trabalhos xamânicos, e no xamanismo tem muito forte o sagrado feminino, como também tem o sagrado masculino, né? Que se fala muito mais de sagrado feminino do que sagrado masculino, né? E eu sempre fugi desse negócio de trabalhar sagrado feminino da forma como é colocado, porque para mim não tem como separar masculino de feminino. Essas energias, elas trabalham juntas, legal? A criação se dá na união das energias do masculino e do feminino. Então, eu acho que muitos sagrados femininos que tem aí, não tô falando de todos, tem trabalhos de sagrado femininos incríveis, mas tem muito sagrado feminino aí que deveria chamar sagrado feminismo, né? Ou sagrada mulher. E eu não tô falando isso de uma forma de crítica pejorativa nem nada disso. Só que eu acho que é mal colocado esse negócio de sagrado feminino, porque feminino para mim é energia, né? Então pode tanto homem quanto mulher trabalhar o sagrado feminino, legal? É nesse contexto que eu tô citando. Mas eu sempre fugi muito disso, porque e eu continuo acreditando que tudo que você dá força, você alimenta. E dá força, a gente dá força olhando pra coisa, né? Quando eu olho pra coisa, a coisa olha pra mim e eu dou força. Não importa se eu dou uma força abraçando ou se eu dou força dando porrada, eu tô dando força, legal? Então é cada um fazer o que condiz com o seu coração, tá? Então eu sempre fugi desse assunto, por quê? Porque o que tem muito de sagrado feminino? É abuso sexual, relacionamento abusivo, isso, aquilo, outro. E se tem uma coisa que eu não alimento, é o vitimismo. Eu não nego que as pessoas são vítimas no momento em que algo acontece. Naquele momento, elas são vítimas de alguma situação ou de alguma coisa. Mas aquilo não aconteceu à toa, né? Sempre tem ou um aprendizado, ou uma evolução, sempre tem alguma coisa ali que vai trazer junto. Mas na hora dói, então na hora é vítima. Agora, ficar carregando esse aspecto de vítima durante uma vida inteira não é bacana, porque não é libertador, legal? Principalmente quando a pessoa já busca um caminho de autotransformação, já busca um caminho de cura, já busca um caminho de expansão e etc e tal,
e tá repetindo a mesma coisa desde quando ela começou esse caminho. Ela não conseguiu mudar essa visão, né? Até porque eu sei que existe abuso de homem também. Homens também são abusados sexualmente por mulheres, inclusive no caso de relações hétero, por mulheres, né? São abusados. Homens também são vítimas de relações abusivas, também são. Maravilha? Então, assim, existe uma coisa entre você olhar com consciência para as experiências que você passou e buscar uma transformação. Legal? E existe também a diferença de você olhar para aquilo, mas ter apego àquela situação, àquela dor, porque aquilo te trouxe de alguma forma algum benefício, não na hora, né? Mas no longo prazo, porque daí as pessoas olham para você com mais compaixão, porque daí as pessoas te tratam de um jeito mais diferente, etc e tal. Isso é dependência emocional, legal? E existe a negação de você passar por uma dor, nunca trabalhar ela, nunca olhar para ela de verdade e falar que ela não te incomoda. E eu me enquadrava nesse terceiro. Nesta constelação, gente, pela primeira vez, assim, de forma consciente e não de forma vitimista, porque na minha juventude, até mesmo a minha fase adulta, eu olhava para essas dores, eu olhava para tudo isso que eu vivi e etc e tal, de uma forma muito vitimista, né? E aí depois que eu aprendi que a gente não pode ser vitimista, foi a faca e o queijo na mão. Eu usei isso como mecanismo de defesa bonito e eu não percebia, tá? Falei assim, então eu não sou vítima, então não é isso, então eu não preciso ficar olhando para isso e etc e tal. E comecei a entrar na negação. Arro? E continuei atraindo relacionamentos complicados, tá? Até que eu, um dia, perdi a vontade de me relacionar e falei, não quero mais e tá tudo certo. E realmente tô bem, tô tranquila, tô feliz. Mas a dor existia. E agora que eu aceitei o meu caminho, chegou a minha vez de curar de verdade essas dores todas, né? E aí veio na constelação toda a violência física, toda a violência sexual, toda a violência moral, toda a violência verbal, toda a violência emocional que eu passei nesta experiência de vida desde cedo, e toda a violência que a minha ancestralidade passou. E eu cheguei a uma conclusão durante essa constelação. Eu não tenho a menor dúvidas que eu vim aqui, nesta experiência de vida, para ser terapeuta. Meu olho brilha. Desde que eu descobri que eu vim nesse mundo para ser terapeuta, sabe? Eu ganhei na loteria. Então eu não tenho dúvidas que eu vim aqui para ser terapeuta. E eu não vim aqui para ser terapeuta, condutora de rituais, facilitadora de cursos de consciência. Meus cursos, quem faz meus cursos sabe que meus cursos são terapia, sabe que meus cursos tratam os alunos, né? Então eu não tenho dúvidas. E aí eu descobri nessa constelação que eu vim aqui, que eu atraía, que eu não é que eu queria um par, tanto que eu atraía pessoas que não queriam de verdade estar comigo nesse âmbito de casamento, de formação de família, padrão, caixinha, etc e tal. Legal? Então eu atraía.
Só que eu atraía parceiros que estavam doentes, né? Estavam doentes, porque quando alguém trata mal alguém, quando alguém abusa da sua força, seja da sua força intelectual, seja da sua força física, seja da sua força material, social, não importa. Quando alguém abusa do outro, essa pessoa é doente. Arro? Essa pessoa é doente. Só que, meus amores, e eu vou falar isso pra vocês, não usem isso pra vocês se iludirem. Porque o fato dessas pessoas serem doentes não significa que é você que tem que curar elas. Arro? É clichê, ninguém muda ninguém, mas poxa vida, o que tem assim de gente se iludindo em relacionamento porque enxerga como a pessoa é, porque vive na pele, porque tá ali, lado a lado, sentindo, percebendo, e mesmo assim não tá feliz, tá infeliz, e mesmo assim, mas ele pode mudar. Mas ela pode mudar. E porque eu vou ajudar ele ou ela a se transformar. E etc e tal. Ninguém muda ninguém. E ninguém muda para agradar o outro. Ninguém. Arro? As pessoas podem até mudar o comportamento delas durante um período. Mas elas não conseguem deixar de ser quem são. As pessoas só mudam por si. As pessoas só mudam quando algo dentro delas fala, precisa transformar. Maravilha? Ninguém muda ninguém. Mas eu atraía pessoas doentes. Por quê? Porque a minha alma veio para ser terapeuta. A minha alma veio para trazer consciência. A minha alma veio para trazer transformação. A minha alma veio para auxiliar as pessoas a se descobrirem, a expandirem e etc e tal. Então, como eu ainda não tinha descoberto esse caminho, como que eu fazia isso? Eu atraía pessoas que tinham processos de doença, que é uma doença. Eu ensino nos meus cursos que doença para mim é tudo que está em desarmonia. Não importa. No corpo, fora do corpo, né? Para curar, para tratar. Então, eu sempre fui muito idiota. Né? Fui muito idiota. Mas eu sempre fui muito compreensiva, eu sempre deixei muito, sabe? Eu compreendi o lado do outro, eu me colocava, eu perdoava. Legal? Eu perdoava. Então, e aí eu dava conselho, aí eu queria resolver junto, e daqui a pouco, acontecia de novo, e 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 de novo. Por quê? Porque enquanto a pessoa não tem consciência de que ela está doente, se é, né? Porque às vezes tem gente que veio para fazer esse papel mesmo, é a função deles, para ensinar pessoas como eu, né? Mas se a pessoa não quer se transformar, não quer se curar, não quer se tratar, não adianta. Não adianta. Arro? Enfim, a constelação foi incrível. A constelação me fez sair da negação de todas as dores que eu vivi, arro? Para olhar para elas não de forma vitimista, mas de forma consciente, para que elas saíssem definitivamente de dentro de mim e eu pudesse curar as minhas relações. E foi tão incrível, porque eu fiz um decreto ali naquela hora, tá? E eu sou a pessoa fora do padrão, fora da caixinha mesmo. E eu acredito na compreensão, mas eu não acredito no perdão. Eu não acho que perdoar o outro seja possível.
Porque quem sou eu para condenar o outro? Quem sou eu para julgar e condenar o outro? Porque para você perdoar, você precisa condenar. Só que se o outro está sendo uma ferramenta do universo, não importa, né? Se o outro está sendo uma ferramenta do universo para você aprender o aprendizado que você atraiu para sua vida, eu não tenho que perdoar, eu tenho que compreender. Arro? Beleza? Então, primeiro ponto, né? E isso foi dito, inclusive, durante a constelação, tá? Compreender, sim. Compreender que a pessoa é violenta, compreender que a pessoa não tem respeito por você, não te respeita, compreender que a pessoa abusa, compreender que a pessoa te ignora, compreender que a pessoa te coloca em 12º ou 16º plano. Compreender, porque compreender a verdade, compreender aquela verdade. Larrou? E sim, julgar se isso é bom para você ou não. Olhar a realidade como ela é, daquela relação, arro, e compreender se ela faz bem para você ou não. Então isso veio muito forte nessa constelação. E aí eu fiz um decreto. Porque eu estava representando uma pessoa, e uma pessoa que quer ter relacionamentos amorosos, sonha com isso e etc e tal, né? Que não é mais o meu caso, mas eu estava representando ela, então eu estava no campo dela, né? E eu fiz um decreto que dali pra frente era não. Eu não aceito mais o abuso. Eu não quero mais atrair pessoas doentes para o meu relacionamento pessoal. Eu não quero mais parceiros que venham me ensinar desta forma. Eu não vou mais tratar as pessoas que não querem ser tratadas. Eu fiz um decreto naquela hora. Eu fiz um decreto nessa constelação. E foi assim, maravilhoso. E todas as outras pessoas, tinha representantes da ancestralidade, tinha os representantes dos homens daquele sistema, que era do meu sistema, porque essa pessoa amada é da minha família. Tudo isso veio à tona, né? Então, eu fiz aquele decreto. E a partir daí, gente, como a minha relação está sendo de forma diferente durante esses 8 anos, né? Eu comecei a perceber o resultado desse decreto nas minhas relações de amizade, nas minhas relações de trabalho, que é exatamente isso. Para o meu convívio pessoal, para interagir comigo, né, de forma mais íntima, eu quero pessoas curadas. Sabe por quê? Porque eu mereço. E você também merece. Você também merece. Então vai curar suas dores. Vai curar suas dores. Porque você merece pessoas curadas do seu lado. Quer ser feliz no relacionamento? Se cuida, se trata, cuida de você. Maravilha? Cuida de você e entende que se você tem esse ímpeto de querer ajudar o outro, não é fazendo desta forma. Vai buscar se desenvolver em alguma área, né? E a gente sempre tá ajudando o outro. Você acha o quê? Né? Vamos pegar aí uma profissão aleatória. Pedreiro. Pô, você quer uma pessoa que ajude mais a humanidade do que o pedreiro? Que dá teto pra gente morar? Uma estrutura segura? Tudo é cura. Tudo é cura. Então a gente pode ver o quê? O dom que você tem. E esse dom, você reconhecer que esse dom, seja ele qual for, cura pessoas, cura a humanidade, cura o planeta, não nessa forma limitada, porque não é só terapeuta, médico, psicólogo, xamã, não é só eles que curam, não, gente. Tudo pode ser olhado com o olhar da cura, né?
Então, se você tem esse ímpeto, para de querer pegar problema pra você, legal? Nas suas relações pessoais, para que você tenha saúde energética, saúde emocional, saúde racional, para você poder verdadeiramente curar a você e ao seu entorno. Maravilha? Tá na hora das pessoas se desenvolverem. A gente precisa conviver com harmonia, mas sem sofrimento. Tá na hora da cura pelo amor. Vocês concordam comigo? Gente, se der transição e tudo mais, não tô dizendo que não vai ter dor, mas dor e sofrimento são coisas distintas. Não tô dizendo que tem que se dar bem o tempo todo. Não tô dizendo que você precisa ser superficial. Parar de mentir pra si mesmo, né, Carol? Parar de inventar coisa pra você. Parar de ficar criando ilusão. Parar de ficar criando historinha. Parar de ficar dando desculpa pro outro da merda que ele faz. Ah, mas é porque... Ai, sabe o que é? Ele tá tão chateado, ela tava tão chateada porque ela foi, sei lá, mandada embora do trabalho, né? Ou porque, não, é porque ele não tava no seu juízo normal, ela não tava no seu juízo normal, porque acabou de perder o pai, a mãe, o tio, a sobrinha. Parou! E eu não tô dizendo que é ser intolerante, não. Eu tô dizendo que é para não aceitar em circunstância nenhuma, seja você homem, seja você mulher, ser maltratado. Não aceite. Não aceite. Não aceite. Nem que seja para falar, olha, eu entendo que você tá num momento difícil, mas não faça isso comigo. Simples assim. Né? Porque... Gente, eu não tô nem lendo aqui muito eu tô vendo que tá subindo bastante comentário, mas eu não tô lendo muito não, porque você sabe que eu entro na coisa, né, como... eu tô falando com cada um aí, ó, pertinho mesmo, legal? Então não aceite, gente, não aceite ser maltratado. Agora, você vai ter força pra poder se colocar, pra poder se respeitar, né? Para poder ser o seu melhor amigo, para poder se defender diante de determinadas situações, se você cuidar das suas dores, se você se cuidar, legal? Nossa, falei tudo isso, já deu mais de 1 hora de live, eu acho que vai finalizar. Mas então, fica o convite para vocês, tá? Se vocês quiserem buscar esse tratamento individualizado, ver qual é o problema que você tem no relacionamento, por que você atrai determinado tipo de relacionamento e etc e tal, fica a dica, legal? Pode ser uma coisa ligada à sua ancestralidade, pode ser um trauma dessa vida, pode ser uma série de coisas. Dá para fazer consulta em Pet Mercana com a gente, né? Na minha equipe tem eu, o Ivan, Yaksha, a Luciana, que atendem em consulta Pet Mercana. Em constelação tem o Sidney, em psicanálise e espiritualidade tem a Luciana e o Ivan. Então procura a gente, ou procura o seu terapeuta, que se você já tem um terapeuta, fala para ele, agora eu quero cuidar do meu coração, eu quero cuidar das minhas dores, eu quero olhar para os meus relacionamentos. E vai ser feliz. Lembre-se, dentro desta realidade que nós vivemos, existe princípio, meio e fim. Existe um início, um desenvolvimento e um término. Tudo tem o seu tempo. Dentro de uma mesma relação, você pode dar um fim numa relação que está doente, legal? E continuar ela de forma saudável. Agora, se não tiver como continuar de uma forma saudável, então dá um fim de verdade, começa uma outra de forma saudável. Seja com outra pessoa, seja com você mesmo. Maravilha? Falei pra Dedéu. Gente, semana que vem tem mais sorteio. 20 e 22 eu tô aqui. Quem ainda não tá participando das nosso movimento aí de apoio à Oca para participar dos sorteios, entre em contato no direct, tá?
vai ter drusa, vai ter mandala, uma mandala linda. Essa drusa é maravilhosa, o Plínio que vai dar, a mandala é da Carlinha. E vai ter o tarô das fadas também da Yaya. Legal? Eu costumo finalizar com uma canção. E eu acho que a canção que cabe nesta live é Ifá Odô Maré. Arro? Que fala das relações e dos relacionamentos. Engasguei aqui. Então vou trazer aí para vocês Ifá Odô Maré. Ifá, Ifá, Ifá Odô, Odô Maré, Odô Maré, negue, negue Odô, Odô negue. Ifá, Ifá, Ifá Odô, Odô Maré, Odô Maré, negue, negue Odô, Odô negue. Toda relação se inicia pelo encanto. Toda relação se inicia por paixão. Toda relação se inicia pelo encanto. Toda relação se inicia por paixão. É a paixão da semente pela terra fértil, a paixão do beija-flor pelo néctar da flor, pelo néctar da flor. Oh, toda relação se mantém pelo respeito. Toda relação se mantém pelo amor. Toda relação se mantém pelo respeito. Toda relação se mantém pelo amor. O amor da gaivota pelo seu voar. O amor que o mar tem pelo luar. Tem pelo luar. Oh, toda relação pode acabar um dia, quando cumprir com sua função. E se acabar, não fique em nostalgia, pois só é mais uma transformação. É que o encanto, a paixão, o respeito e o amor são do ser e está em sua vibração. Em sua vibração. Oh, Ifá, Ifá, Ifá Odô, Odô Maré, Odô Maré, negue, negue Odô, Odô negue. Ifá, Ifá, Ifá Odô, Odô Maré, Odô Maré, negue, negue Odô, Odô negue. Se essa live te fez bem, e se você acredita que ela vai fazer bem para mais alguém, ela vai ficar gravada. Arro? Compartilhe e esteja comigo aqui semana que vem, às 20h22. Edson, meu querido, eu também fiquei muito feliz que você ganhou. A Mina. E quem foi? O Rodrigo Lotte também ganhou as medalhinhas dos orixás aí maravilhosas. Beijo, meus amados. Até mais. Beijo, 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 beijo.